querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sua família esteja bem, com muita saúde, tá bom? Hoje nós teremos uma aula de leitura sobre o tema notícia e texto didático. Na realidade, nós teremos dois momentos. No primeiro momento, nós analisaremos as relações, existentes entre textos que versam, textos que discutem uma mesma temática. Vamos analisar por que os textos, embora dialogando, no que diz respeito à temática, aparecem ou são escritos de formas distintas, de modos diferentes, tá? E no segundo momento, nós veremos também, responderemos algumas questões, ok? Então vamos lá, olha, o foco da nossa aula inicialmente é tratar sobre notícias, textos que tratam do mesmo tema, textos que abordam o mesmo tema. Então, para início de conversa, nós vamos relembrar o que nós já vimos em aulas anteriores, quando eu orientei vocês acerca da escrita, da produção do gênero notícia. E aí, eu disse o seguinte, escolha um fato atual e relevante para o público, Escolha um fato atual e relevante para o público. Então, observem, quando nós falamos da notícia, a primeira coisa que nos vem à mente é que a notícia, ela, na realidade, é um fato, Ela começa de um fato que foi verificado, Todo fato, aí é muito comum as pessoas dizerem, por exemplo, um fato real, esse filme é baseado em fatos reais, ou é um fato verídico, é um fato concreto. Mas, na verdade, não existe fato irreal, Todo fato a gente já entende que é real, que é concreto, que é verdadeiro, tá? Então, para escrever uma notícia, eu preciso, de um fato atual e relevante, importante para o público-alvo escolhido. Então, observem, o fato ainda não é a notícia, ele é, na verdade, o acontecimento. Depois do ocorrido é que algumas pessoas vão produzir a notícia, alguns grupos, às vezes, vão produzir a notícia. E aí que entra o seguinte, a seguinte questão, o seguinte ponto. A notícia, na realidade, como eu marquei aqui, ela é o quê? Ela é uma construção. Por que a notícia é uma construção, professora? Porque ela não é o fato. Ela é uma leitura acerca do fato. Ela é uma leitura sobre o fato, tá? É por isso que nós encontramos diversos jornais noticiando a mesma coisa, o mesmo fato, mas com palavras diferentes, posturas diferentes, imagens diferentes, tudo muda. Professor, e por que tudo muda? Por que já que é o mesmo fato, por que eles não dizem da mesma forma? Porque essa construção, a notícia como construção, ela reflete, pessoal, um posicionamento daquele que comunica a notícia, Então, todo mundo, todo cidadão, toda pessoa, ela tem ideias. Ela tem pensamentos acerca da política, da própria sociedade. Então, ela tem ideias. As grandes emissoras, as pequenas também, todas elas têm ideias. E elas defendem essas ideias. O seu modo de falar defende uma ideia, um posicionamento que a gente chama de ideologia, É uma posição, é um lugar. Eu sou contra ou a favor de determinado grupo. Se eu sou a favor, eu vou me posicionar com palavras que indicam isso. Se eu sou contra, eu também vou me posicionar com palavras que expressem a minha posição de contrariedade. Então, todas as vezes que nós temos um fato, vamos imaginar, as emissoras vão até lá e elas leem o fato, fazem a sua leitura sobre o fato de acordo com o seu posicionamento, de acordo com o seu pensamento. Professora, mas a notícia não devia ser imparcial? Deveria, Mas nós somos seres humanos e todo ser humano tem as suas ideias e os seus pensamentos. Então, de certo modo, De certo modo, a notícia ela carrega uma impressão daquele que a transmite.
ok? Então vamos lá, gente. Como eu estava dizendo, no passo a passo de como fazer uma notícia, eu também orientei o seguinte: evite todo tipo de julgamento e ponto de vista pessoal. Porém, nós temos aqui essa ideia de que cada grupo defende um modo de pensar, defende um posicionamento político especificamente, e isso não desaparece quando o fato é transformado em notícia, muito pelo contrário. As impressões ficam, como se eu estou tocando aqui nesses objetos. Se alguém, fizesse uma perícia, as minhas digitais, elas seriam encontradas aqui, porque eu toquei. Então a minha marca ficou, certo? Na notícia, ou melhor, no fato, é a mesma coisa. Quando um grupo, quando uma determinada emissora, vai lá e pega o fato para transformar em notícia, ela vai noticiar o fato, mas as impressões digitais da emissora acabam ficando lá. Então, é por isso que a gente percebe o quê? Como eu falei anteriormente, que o mesmo fato noticiado por diferentes veículos midiáticos, ele surge de modos distintos. A escolha das palavras é diferente, o modo como se diz é diferente, tudo isso porque há, sim, essas marcas do grupo ou daquele que transforma o fato em notícia. Então, fato não é notícia. Notícia é o que se diz acerca do fato, ok? E isso é uma construção. Então, eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos acerca de um tema muito pertinente, muito interessante nos nossos dias, especialmente devido ao contexto da pandemia, que é a questão da educação física durante a pandemia, tá? Da educação física durante a pandemia. Ora, nós estamos todos em casa, agora as portas estão se abrindo mais, nós estamos circulando um pouco mais, mas no momento em que explodiu, por assim dizer, veio aí à tona a primeira, a segunda onda, qual era a ordem? A ordem era ficar em casa, permanecer em casa. Então, as escolas estavam fechadas. Nós não íamos às escolas, tudo era remoto, acontecia remotamente, virtualmente. Então, olha só, como é que funcionaria a educação física? Porque os benefícios da atividade física vão muito além do aprendizado, eles tornam a vida melhor. Você consegue viver melhor, você consegue melhorar o seu humor quando pratica uma atividade física, fica mais disposto, o sono é melhor, você vive melhor quando pratica atividade física. Mas vamos lá, estamos todos em casa. E agora? Tensão, ansiedade, procura o que fazer, não tem. Como é que fica a educação física, a atividade física? Nem todo mundo é disciplinado para praticar atividade física em casa, Então, o primeiro exemplo que nós apresentamos sobre esse tema é aqui, deste site que está apresentado, e nós temos educação física na pandemia. Olha, temos aqui educação física na pandemia, e aí nós vemos o quê? O desafio das aulas remotas. O desafio das aulas remotas. Então, a gente já observa que o foco aqui é apresentar ou discutir, o que se quer aqui apresentar ou discutir, ou até mesmo evidenciar as dificuldades, os desafios para a realização de educação física durante o período de pandemia. Vamos lá. Dentro das limitações e novas rotinas impostas pela pandemia do novo coronavírus, um dos maiores desafios desse cenário é obter sucesso com as aulas remotas de educação física. Então, vamos lá. O título da notícia é Educação Física na Pandemia. Subtítulo, o desafio. Então, a gente já entrou em consenso aqui, nós já entramos num consenso, e já percebemos que, na realidade, o que se quer aqui é apresentar as dificuldades, os desafios mesmo, os entraves para a realização de aulas
de educação física durante a pandemia. E aí nós observamos o quê? Que o texto já começa, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para você, ó. O texto já começa falando o quê? Ó, dentro das limitações e novas rotinas impostas, olha aí, ó, impostas pela pandemia do novo coronavírus, um dos maiores, vamos tentar marcar aqui, ó, vamos lá, um dos maiores desafios desse cenário é obter sucesso com aulas remotas de educação física. Então, observem, eu vou falar sobre as dificuldades, os desafios. As minhas impressões vão ter que aparecer nessa notícia. Então, eu não quero falar sobre novas possibilidades, eu não quero falar sobre novos meios, sobre a reinvenção do professor, sobre novas práticas, sobre projetos que estão sendo implementados. Eu quero falar sobre dificuldade. Eu quero falar sobre problema. O que está tendo de problema? Ora, se o foco é esse, o meu vocabulário tem que se adequar. E aí, observem, o texto já no primeiro parágrafo apresenta os termos limitações, impostas, né? Ou seja, algo obrigatório, algo que realmente condicionou ali todo mundo. Maiores desafios das aulas remotas, tá bom? Então, observem, o vocabulário, a escolha vocabular já vai ao encontro dessa ideia. Por outro lado, o combate ao sedentarismo através de exercícios físicos dentro do período de isolamento social se faz fundamental em uma realidade que introduziu o que, gente? Muitos obstáculos para manter corpo e mente sãos, ou seja, saudáveis. Falta de espaço, olha aí, ia falar sobre desafios, né? Então começa a listar, ó. Falta de espaço, falta de materiais específicos, ausência dos colegas e professores, né? São o quê? Dificuldades, certo? Então, continua aí defendendo a ideia de que é difícil praticar a educação física, ensinar a educação física durante a pandemia. Vamos lá. Uma pauta de exercícios físicos sob a forma de disputa, atividades funcionais orientadas, jogos, brincadeiras, ginástica e ainda fundamentos dos esportes se junta às temáticas relativas ao autocuidado, alimentação, sono, higiene, respiração, postura. Com intencionalidade pedagógica e criatividade nas escolhas das unidades temáticas, avançamos no conhecimento do aluno sobre seu próprio corpo e a relação dele com o espaço, adequando as estratégias ao novo ambiente de aula, alcançamos, inclusive, a família do aluno e outro nível de vinculação com o ambiente onde mora, afirma Fátima Vieira, coordenadora de Educação Física. Então, o foco aqui, como nós vimos, embora haja, né, uma apresentação dessa fala, né, e dos benefícios da atividade física, o foco era o quê? As dificuldades, os desafios da educação física na pandemia. Agora vamos ao segundo exemplo. Observem, o tema, o fato é o mesmo, a educação física na pandemia, mas olhem a abordagem como muda. Vocês lembram como era o título? Ó, educação física na pandemia, o desafio das aulas remotas no primeiro exemplo. Vamos ao segundo. Professores de educação física criam novas estratégias de ensino na pandemia. O foco é o desafio? O foco é o problema? Aqui não. Olha como tá diferente, ó. Criam, né? A gente já tem aqui, ó. Criam novas o quê? Vamos tentar marcar estratégias de ensino. Muito bem, criam novas estratégias de ensino. Então, o foco aqui não é mais, embora esse outro grupo esteja ciente de que há desafios, eles focam na elaboração, na construção de novas estratégias de ensino. Olha o subtítulo, como é diferente, como muda, ó. Brincadeiras de outros países, gamificação e discussões sobre temas importantes foram algumas das estratégias utilizadas pelos educadores durante o ensino remoto. O foco é outro. Com
Com o fechamento das escolas, os profissionais de educação básica física do ensino básico tiveram que repensar novas formas de ensinar em um ambiente virtual. Então, nós já temos o foco aqui, ratificando o que foi dito no título. As medidas restritivas adotadas para conter o contágio do Covid afetaram o nível de atividade física dos alunos e os benefícios da prática de atividade física nas crianças são inúmeros. Listou. Além de criar hábitos saudáveis, prevenindo a obesidade e o sedentarismo, que aumentou muito em tempos de pandemia. Complementa a professora Anne Caroline Oliveira, que ministrou aulas de educação física em 2020 na rede municipal de ensino de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Então, o mesmo tema, mas uma proposta completamente diferente. E aí, nós temos aqui a continuidade do texto, né, e a apresentação dessas estratégias. Agora, vamos lá. Observem. Educação física na pandemia. Conheça as tendências. Ao que parece, até mesmo o público-alvo é diferente. Né? O público-alvo é diferente aqui. Os 2 primeiros textos, eles foram escritos pensando no alcance, né, da sociedade como um todo, né? Ao que parece, a ideia dos 2 primeiros portais online é esclarecer ou do primeiro, principalmente, esclarecer as dificuldades que os professores têm encontrado. Talvez até para aplacar um pouco os ânimos dos pais, né, que muitas vezes cobraram muito durante esse período de adaptação uma participação mais ativa das escolas, porém era um processo era um momento em que todos nós, tanto alunos como professores, pais, escola, todos nós estávamos em adaptação, tá bom? Então, talvez até no intuito de, olha só, vamos esclarecer para a sociedade que o professor tem encontrado muita dificuldade, mas ao mesmo tempo vamos comunicar que a educação física é importante por isso, né? Então, para tentar equilibrar um pouco as coisas. Aqui, nós já temos essa ideia dos professores criando novas estratégias, né? E nós já temos aqui, talvez, uma notícia mais voltada para os professores. O público-alvo talvez sejam os próprios professores que estavam aí pesquisando, mas como é que eu posso desenvolver o meu trabalho durante a pandemia? Então, essa notícia, esse texto, ele certamente orientou alguns professores acerca disso. E depois nós temos aqui mais uma notícia. Educação física na pandemia, conheça as tendências. Ao que parece, o público-alvo também são os educadores, os profissionais de educação física. Então, para que eles fiquem mais inteirados, né, e possam atuar de maneira satisfatória, tá bom? E aí nós temos, olha só, descubra, tá aqui, como subtítulo, né? Como os profissionais de educação física fizeram o quê? Estão se reinventando no cenário da pandemia, né? Então, observem, o público-alvo aqui já não são os alunos ou a sociedade em geral, por mais que nós tenhamos acesso, né, ao conteúdo. Mas ele foi pensado justamente para quem? Para os profissionais da educação física. E aqui, nós temos algumas, né? Nós temos algumas possibilidades. Olha, nós temos o uso de aplicativos, aula online em formato de live acontecendo ali ao vivo, suporte personalizado com chamada de vídeo, né? Por exemplo, atividade ao ar livre com uso de máscara, dinâmica e interação diferenciada, tá? Então, eu apresentei a vocês 3 notícias, todas elas falavam ou discutiam o mesmo tema, educação física na pandemia, mas as 3 apresentaram abordagens diferenciadas. A primeira, os desafios. A segunda, vocês lembram qual foi? Vamos retornar rapidinho? A segunda, exaltou, de certo modo, parabenizou ou apresentou alguns professores que criaram novas estratégias de ensino. Na outra, nós temos as novas tendências, tá? Então, as 3 discutem o mesmo tema, mas aparecem de modo diferente.
E eu até sugiro a você que a partir de agora, quando encontrar uma notícia em um jornal, muda um pouquinho de canal, vai para o outro jornal e verifica como eles dizem lá. Né? Você vai ver que, passando, escolha aí 3 emissoras, coloca no jornal e assiste, né, a notícia sendo veiculada em cada um deles. Você verá que a escolha vocabular, o modo como ela é apresentada é diferente, tá bom? Então faça sempre essa análise, ok? E por fim, eu trouxe um outro exemplo que também fala sobre a educação física, mas agora nós temos um formato diferente. E eu queria saber, né, gostaria de verificar se vocês conseguem compreender qual é a diferença desse texto para os 3 primeiros. Eu já disse que tem, né? Já dei uma pista, ele é diferente. Mas por que ele é diferente? Vamos analisar. Segundo Teixeira, 2008, esses são alguns benefícios que o lazer pode proporcionar às pessoas. Quais são? Aumenta a qualidade e o entusiasmo pela vida, fortalece o sistema imunológico, reduz a obesidade, aumenta a expectativa de vida, melhora a autoestima, reduz os riscos de desenvolver doenças como a depressão, reduz o nível de estresse, desenvolve a criatividade. Ok. Qual é a diferença, professora, desse texto para os outros que foram apresentados? Observem até o formato. Nós não temos o lead, nós não temos título e subtítulo. Na verdade, nós estamos diante, pessoal, aqui, ó, de um texto, né? De um texto o quê? De um texto didático. Então, observem que o objetivo desse texto aqui é diferente dos anteriores. Não é apresentar um fato, né? Noticiar um fato. O objetivo aqui é apresentar conceitos, né? Apresentar ideias, motivos, relações bem referenciadas. Então, é um texto que instrui, é um texto que orienta, tá certo? Nós estamos diante de um texto, portanto, didático. É um texto que serve para ampliar o seu conhecimento acerca de determinado assunto de forma mais detalhada, ok? Então, essa é a diferença. Temos ainda 5 minutinhos, vamos responder agora algumas questões, tá? Antes, nós temos a leitura de um texto que eu farei juntamente com vocês e depois nós temos poucas questões para solucionarmos, ok? Vamos lá. Por que suamos frio quando sentimos medo? Descubra de onde vem esta reação inesperada do seu corpo a situações de risco. Você está fazendo um passeio pela floresta e, de repente, um urso faminto sai da caverna correndo na sua direção. Seu coração quase salta pela boca e os pelinhos do seu braço ficam todos em pé. Suas pernas parecem que ganham um motorzinho e você corre como um atleta. Ao mesmo tempo, uma onda gelada percorre o seu corpo e você sua frio. Tudo isso foi disparado pelo medo que pegou você no susto. Tudo bem, você pode não topar com o urso na floresta, mas um cachorro feroz em uma rua deserta, talvez, não é mesmo? O suor frio é apenas uma das muitas reações de nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça. Em consequência do medo, o corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue. E com muita adrenalina, substância que prepara o corpo para grandes esforços, para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdômen e a pele passam a receber menos sangue. E é essa a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga, a pele gelada pelo suor e começa a tremer. Essa mudança brusca no funcionamento do corpo nos prepara para fugir ou lutar, exatamente como acontecia com os homens das cavernas. Naquele tempo, eles precisavam conviver com animais enormes, como os ursos pré-históricos. Se eram pegos, ainda tinham alguma chance de escapar, por conta da pele molhada de suor, que ficava mais escorregadia, facilitando a fuga. Hoje, não precisamos mais fugir de ursos, mas outras situações nos fazem suar frio de medo, não é mesmo?
Identifique o objetivo de quem escreveu o texto lido. Vamos lá, 30 segundos. Qual é o objetivo? Muito bem, galerinha. Olha só, o objetivo aqui não é narrar nem expor uma opinião ou confrontar uma ideia, mas sim apresentar uma explicação. O próprio título já sugere isso quando nós vemos que ele faz uma pergunta. Você sabe por que isso acontece? Você sabe por que nós suamos frio quando sentimos medo? Né? Então, a ideia é essa. Questão 2. Na passagem, descubra de onde vem esta reação inesperada do seu corpo a situações de risco. O autor deseja emocionar, convidar, divertir ou aprender com o leitor. E aí, gente? 30 segundos, vamos lá. O autor aqui faz um convite, né? Venha descobrir de onde vem esta reação inesperada, né, do seu corpo a situações de risco. Então, é um convite à leitura. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de revisão, aula de leitura de hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo encontro, gente. Tchau!